Vamos lá. Bom dia oficialmente a todos que estamos aqui nessa nossa defesa de TCC, dos discentes Davi Santos e Alan Douglas, só para resumir, né, apresentando o trabalho intitulado aqui, que a gente vai falar rapidinho, Estudos de Caso, Mapeamento dos Fragmentos da Mata Atlântica na Fazenda Bento Moreira, que fica lá em Boca da Mata, Alagoas. Meninos, de acordo com os nossos regulamentos, etc., aquelas coisas todas de burocracia que a gente tem que fazer, vocês têm de 30 a 50 minutos para de 30 a 40, não, 30... Delmo, me lembrei, 40 a 50 ou 30 a 40? De 30 a 50, mas o que diz o regulamento é 30 a 50. Isso, de 30 a 50, pronto, de 30 minutos a 50 minutos para fazerem a apresentação, após o que haverá uma discussão entre os nós, membros da banca, eu como presidente, porque sou orientador, agradecendo super mega, muito obrigado ao colega Felipe Carvalho Olegário por ter aceito participar da banca, também como nosso coleguíssimo Adelmo Lima Bastos por estar aqui participando da banca. Então, fica aqui registrado o meu mais sincero agradecimento pelos colegas terem aceitado participar. E, então, assim que eu terminar aqui, nós damos início à defesa, à apresentação, melhor dizendo, do trabalho, eu prefiro colocar dessa forma, nesse prazo de 30 a 50 minutos, após o que a gente vai começar a bater papo entre os membros da banca e vocês, ou seja, cada um de nós, membros da banca, vai ter mais ou menos uma meia hora cada um para conversar com vocês, fazer sugestões, apresentar eventuais críticas, fazer, claro, algum elogio, enfim. E, normalmente, eu, particularmente, gosto sempre que isso seja feito na forma de diálogo, e não tipo 15 minutos um fala, 15 minutos o outro fala, fazendo uma espécie de monólogo. Eu acho isso meio chato, acho que o Felipe e o Adelmo concordam comigo, né? Na forma de diálogo, a coisa fica dinâmica, fica mais correta e mais tranquila. Então, prezados Davi, prezado Alain, vamos começar a contar o tempo a partir de agora, ok? Então, a bola está com vocês. Bem, pessoal, bom dia a todos. Iremos aqui dar início à nossa defesa de TCC. Alan Douglas Fernandes de Lima e eu, Davi Santos Xavier, sobre a orientação aí do professor e doutor Pedro Guilherme Fernandes da Silva, com o seguinte tema, né? Nossa apresentação, nosso trabalho teve o seguinte tema: estudo de caso, mapeamento dos fragmentos de Mata Atlântica na Fazenda Bento Moreira, em Boca da Mata, Alagoas. Então, pessoal, como a gente pode observar no nosso título, aqui no nosso tema do nosso trabalho, a gente aborda o bioma Mata Atlântica. Então, aqui nós temos uma breve introdução a respeito deste bioma, né, tão rico em biodiversidade, tão importante para o nosso equilíbrio ecológico. Então, pessoal, o bioma Mata Atlântica no Brasil, a sua área de abrangência, a sua área de ocorrência, é desde o litoral norte até o extremo sul do nosso país. Ali, desde o litoral norte, chegando ali em uma parte do estado do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que não é um bioma exclusivo do Brasil. Não é um bioma exclusivo do Brasil. Isso porque ele ocorre em outros países, além aí do nosso país. Infelizmente, hoje em dia, no Brasil, esse bioma, infelizmente, encontra-se fragmentado. Tá? Encontra-se, em sua grande parte, degradado. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, hoje em dia restam apenas 12% da sua área, da sua vegetação original, sendo que apenas 2% estão aí em áreas de unidade de conservação oficial. Assim como eu já tinha dito, o bioma Mata Atlântica ele ocorre aí na região litorânea do Brasil, em algumas partes do nosso país, chegando a abranger, a adentrar um pouco no nosso país, um pouco ali para a região do Sudeste e Sul. Ocorrendo aí, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, em 17 estados do Brasil, como consta na figura 1 daqui a pouquinho, beleza? Esse bioma também é muito rico, assim como eu já tinha dito, em biodiversidade, e possui grande parte, possui diversas espécies de vegetais, e também de animais que são endêmicas, ou seja, que só ocorrem exclusivamente neste bioma. Então, esse é um dos motivos para que a gente venha a desenvolver mais trabalhos como esse nosso trabalho para visar uma preservação e uma conservação dos recursos naturais, né? Uma conservação e preservação do bioma Mata Atlântica, que é tão importante
né, para o nosso equilíbrio ecológico. Tá? E esse trabalho, obviamente, foi desenvolvido na Fazenda Bento Moreira. A Fazenda Bento Moreira, nós desenvolvemos com a fim de mapear os fragmentos de Mata Atlântica para verificar se existe degradação ambiental e também se existe o equilíbrio entre os fragmentos, né? Se existem... Pedro fez uma observação, os slides não estão sendo mudados, é porque daqui a pouquinho a gente vai passar aqui o slide, certo? Então, nosso trabalho teve como objetivo mapear os fragmentos de Mata Atlântica e a fim de identificar se existe degradação e também se existe um equilíbrio por parte desses fragmentos, certo? Pode passar, Alain. Então, assim como eu já tinha dito anteriormente, aqui está uma figura, tá? Uma imagem, para que a gente possa observar a área de ocorrência, a área de ocupação no ano de 2018 do bioma Mata Atlântica, certo? Então, essa fonte aí do IBGE, onde nós podemos observar que nessa parte meio que esverdeado, em algumas partes também amarela, a área de ocorrência, a área de ocupação do bioma Mata Atlântica no ano de 2018, segundo dados do IBGE, certo? Então, assim como eu já tinha dito, se estende desde o litoral norte, ali do nosso país, se estendendo, né, ali pelo litoral, chegando ali a abranger também uma pequena parte do Rio Grande do Sul e também a adentrar ali em todo o território, praticamente quase uma boa parte ali do sudeste, né, abrangendo ali o estado de São Paulo, Paraná, também Santa Catarina. Pode passar, Violão. Então, aqui nós temos algumas características, alguns aspectos da Fazenda Bento Moreira, né? A fazenda ela possui uma área considerável, uma área grande, né? Aproximadamente 1.200 hectares, segundo o site do Balneário Água de São Bento, que é uma empresa que está localizada dentro da Fazenda Bento Moreira. Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dessa empresa. Então, a Fazenda Bento Moreira possui aproximadamente 1.200 hectares e eles destinam uma boa parte dessa área para a preservação da vegetação nativa, né? Que é, obviamente, o bioma Mata Atlântica. Então, são 32% de área que são cobertas por mata na Fazenda Bento Moreira. E estas áreas, né, de Mata Atlântica, elas são, assim como o bioma no Brasil está fragmentado, não é diferente na Fazenda Bento Moreira. Então, essa área de Mata Atlântica estão separadas por 7 fragmentos. Tá? A gente pôde identificar, a gente pôde fazer essa contagem desses fragmentos obviamente, através das nossas visitas técnicas, que mais à frente a gente vai estar comentando sobre essas questões. Então, são 7 fragmentos que estão separados dentro da área de toda a fazenda. E a fazenda, ela desenvolve algumas atividades econômicas, tá? Que essas atividades, elas podem gerar impacto ambiental, desde que as atividades não sejam desenvolvidas de uma forma sustentável, de uma forma correta, respeitando a interação entre meio ambiente e ser humano, meio ambiente e empresa, certo? Então, são algumas atividades que são desenvolvidas na Fazenda Bento Moreira, onde nós temos a agropecuária, temos a pecuária, né? A gente consultou alguns profissionais de fazenda e a médica veterinária Maíra Tenório, ela nos informou que a fazenda, através da pecuária, possuía na época que a gente implantou o trabalho, 200 vacas com bezerro ao pé, ou seja, eles trabalhavam a produção, né, desses animais para futuramente fazer ali a comercialização. Nós também temos o turismo, né, através do Balneário Águas de São Bento. Todos os anos, diversas pessoas visitam a Fazenda Bento Moreira para fazer turismo através aí do Balneário Águas de São Bento. E também nós temos a monocultura do açaí e também do cupuaçu. Essas plantas elas foram trazidas lá do Pará por volta de 1970, assim de acordo com o site da fábrica de açaí Guardiã. Elas foram trazidas lá do norte do país e se adaptaram muito bem à região aqui da Fazenda Bento Moreira. Tá? Então, são essas 3 atividades: a pecuária, o turismo e a monocultura do açaí também do cupuaçu. Então, pode passar, Violão. É importante frisar aqui que nós tínhamos uma hipótese ao início desse trabalho, que era a seguinte:
Devido a essas atividades que eu acabei de citar, devido a essas atividades econômicas que são desenvolvidas na Fazenda Bento Moreira, é possível que haja uma degradação ambiental nos fragmentos de Mata Atlântica, uma vez que essas atividades elas são desenvolvidas em meio a esses fragmentos. Tá? Então, aqui nesse slide nós podemos observar que a biodiversidade presente em meio à Fazenda Bento Moreira, devido à vegetação que ainda é preservada na fazenda. Então, de acordo aqui com o encarregado da fazenda, na época, Roberto Alves, que a gente consultou ele, no seu dia a dia de trabalho, ele nos falou que já avistou algumas espécies de animais bem comuns na fazenda, né, como saguis, são macacos aí que são é possível que a gente veja, que a gente encontre assim bem facilmente na fazenda, os saguis. Capivaras também, é possível que a gente encontre, tem diversos grupos de capivara na Fazenda Bento Moreira, tem diversos recursos hídricos também, tem um lago, tem um rio também, Rio Sumaúma Grande é o nome, rio esse, mais à frente vou estar comentando mais um pouquinho sobre ele, certo? Então, também ele disse que avistou em seu dia de trabalho, seu dia a dia, jaguatiricas. Não é muito comum a gente observar esse tipo de animais, jaguatiricas, mas segundo ele, segundo informações que ele nos passou, ele já viu sim, avistou em seu dia a dia de trabalho esses animais. E esse mapeamento dos fragmentos de Mata Atlântica, nós podemos fazê-lo através do programa Google Earth, certo? E também nós fizemos todos os levantamentos dos dados, também das informações, através das nossas visitas. Nós vamos comentar mais um pouco mais à frente. Pode passar, Violão. Então, esses são os objetivos do nosso trabalho. Assim como já tinha dito, o objetivo geral do nosso trabalho foi mapear os fragmentos de Mata Atlântica da Fazenda Bento Moreira. Nós mapeamos através do programa Google Earth. Nós tivemos, como objetivos específicos, identificar se existe área em clímax, né? Uma vez que eu já tinha comentado, assim como eu comentei anteriormente, a fazenda desenvolve algumas atividades econômicas, né, que podem gerar impacto ambiental, podem gerar degradação ambiental, caso não tenha um manejo sustentável, né, um manejo correto. Então, pensando nisso, nós tivemos como objetivo específico identificar se existem áreas em equilíbrio, né, nesses fragmentos, verificar se há degradação nos fragmentos de Mata Atlântica, detectar também qual a área que possui maior biodiversidade e depois de checado, levantados esses dados e informações, implantar as boas práticas ambientais na fazenda. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre materiais e métodos. De início, foi feito o mapeamento da área da Fazenda Bento Moreira, na cidade de Bucaramata, através do Google Earth. E, posteriormente, foi demarcados os 7 pontos e feita a numeração. No quadro 1, nós mostraremos como foi feito esse mapeamento e a imagem que foi coletada. Após isso, nós realizamos visitas técnicas nesses pontos demarcados. Em cada local foi identificado como fragmento 1, fragmento 2 e assim sucessivamente. E nessas visitas, fomos na fazenda 2 dias, Davi e eu, e todos os pontos demarcados foram registrados através de fotos e também anotações. Anotações de aspectos que nós íamos estudar. Como se existia degradação ali naquele fragmento, se existia presença de animais e de árvores endêmicas daquele bioma. Foi verificar a biodiversidade geral daquele local. Se estavam em perfeito estado de clima, se estavam degradadas, e todos os resultados serão demonstrados no decorrer da apresentação. Esse aqui é o quadro 1, como eu falei, que foi a imagem coletada através do programa, que foi feita a demarcação de todos os pontos, como ponto 1, que é esse primeiro, ponto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi realizada a visita nesses 7 pontos, a fim de identificar e coletar informações para o nosso trabalho. Por fim, também foram desenvolvidas atividades
de boas práticas na fazenda. Junto com a direção, a gestão da fazenda, realizamos palestras e trabalhos de educação ambiental com pauta na preservação e na conservação dos recursos naturais. Como a fazenda exerce funções econômicas dentro dela, como a pecuária, o turismo e a monocultura da açaí, o ponto-chave das palestras foram os turistas que visitam a fazenda todos os anos. E também foi realizada palestras com os donos e funcionários da fazenda. Então, pessoal, aqui iniciando, a partir daqui nós vamos poder observar todos os resultados, tá, que nós obtivemos através de nossa pesquisa. Vamos verificar todas as informações, todos os dados que nós apuramos, certo? Assim como nós já tínhamos dito, Alan e eu, nós realizamos visitas técnicas nos fragmentos de Mata Atlântica a fim de verificar, né, fotografar se existe degradação ambiental, se existe ali o equilíbrio nas áreas de Mata Atlântica, né, porque é muito importante que a gente verificasse isso, porque, assim como já foi citado no trabalho, as atividades, volto a falar aqui, que são assim, de fato, podem gerar impactos ambientais caso não exerçam de uma forma ecologicamente correta. Então, nós realizamos visitas técnicas em 60% das áreas de estudo, identificando várias áreas em equilíbrio, certo? Na figura 2, um pouco mais à frente, a gente pode observar uma área em perfeito estado de conservação ambiental, certo? Nós também identificamos várias espécies endêmicas da região, várias espécies que ocorrem no bioma Mata Atlântica, certo? Na tabela 1, no slide a seguir, a gente vai poder identificar essas espécies que nós identificamos lá através das nossas visitas técnicas. Pode passar, viu, Alan? Então, pessoal, aqui na tabela 1, nós listamos algumas espécies, certo, que ocorrem no bioma Mata Atlântica, que nós podemos encontrar elas nos fragmentos de Mata Atlântica lá da Fazenda Bento Moreira, certo? Vale lembrar que grande parte dessas espécies aqui, como por exemplo o caboatã e a embaúba e o catolé, elas são identificadas com placas, né? Como a fazenda recebe turistas praticamente quase todos os dias dos anos, essas árvores elas são identificadas para que o pessoal possa saber que árvore que é aquela quando eles estiverem realizando trilhas, né? Vale lembrar também que na fazenda, através da empresa Balneário Águas de São Bento, são realizados alguns passeios, como, por exemplo, passeio de trator nas extremidades da fazenda, trilhas ecológicas em meio aos fragmentos de Mata Atlântica, e também visita ao museu, que também fica localizada em uma área próxima aos fragmentos de Mata Atlântica. Então, a fazenda, ou melhor, o balneário, ele identificou algumas dessas espécies para que o pessoal possa ter uma noção do nome da espécie, bem como a sua nomenclatura científica aí da árvore, certo? Uma árvore que nós podemos observar em assim grande quantidade na fazenda é a embaúba, né, que é uma árvore pioneira do bioma Mata Atlântica. Elas ocorrem principalmente quando está ocorrendo ali uma área de recuperação, né, de forma natural. Elas são uma das primeiras espécies que ocupam ali aquele ambiente. Então, a gente pode observar bastante a presença das embaúbas. Pode passar, Violão. E também vale ressaltar que nesses fragmentos é possível encontrar todas essas espécies. O interessante da pesquisa foi isso, que mesmo tendo vários fragmentos, as espécies estavam presentes na maioria dos fragmentos. Então, assim como eu já tinha dito, né, aqui a figura 2, onde nós podemos observar, né, na área 2, na área de fragmento 2, uma área que encontra-se aí em perfeito estado de conservação. Nós podemos observar umas características da vegetação bem densa, né, que é uma característica do bioma Mata Atlântica, é uma vegetação bem densa, uma vegetação fechada. Nós podemos observar também algumas áreas de grande porte, mostrando que mesmo com as atividades econômicas, né, mesmo com o turismo praticado na fazenda, a gente pode observar que esse trecho da trilha está em perfeito estado de conservação ambiental, certo? Pode passar lá. Tá aberto o portão?
Então, pessoal, aqui também é um trecho da trilha, e é um dos cartões postais da fazenda, inclusive, um local muito visitado também pelos turistas. É a figura 3 é um trecho do rio Sumaúma Grande, né? A fazenda que é cortada por esse rio Sumaúma Grande, que banha alguns municípios, né, alagoanos, além do município de Boca da Mata. Municípios esses, por exemplo, Marechal Deodoro, né? Esse rio ele nasce entre os limites do município de Atalaia e Pilar, ele passa por Boca da Mata, corta aí a fazenda Bento Moreira ao meio e deságua na Laguna Manguaba, ali em Marechal Deodoro, certo? Então, a gente pode observar que nessa imagem, né, nós temos aí a mata ciliar presente, né, nós temos esse rio, esse curso de água preservado devido aí a mata ciliar. E mesmo com, torno a falar aqui, mesmo com as atividades que são desenvolvidas na fazenda, do turismo, mesmo com esse local tendo uma enorme visitação durante o ano, o ambiente encontra-se aí, ainda bem, em perfeito estado de conservação ambiental. Vou passar lá. Na figura 4, a gente pode observar uma nascente. Na verdade, a nascente fica alguns metros mais acima. Nós não podemos ter acesso a essa nascente devido às regras de conservação da fazenda. Eles não permitem, mesmo que seja assim, para pesquisa, na verdade era para permitir a gente ter acesso para que a gente pudesse realizar essa pesquisa, né? Mas eles, por regras deles da fazenda, eles não permitem que a gente chegue próximo a essas nascentes com o intuito de preservar ainda mais essas nascentes. Ficam alguns metros, aproximadamente 10 a 12 metros acima, numa vegetação bem densa, certo? E nesse local é uma bica, tá, que é utilizada também pelos turistas que visitam o Balneário Água de São Bento. Então, nessa área aqui, essa nascente é localizada no fragmento de Mata Atlântica 2. Neste fragmento também, além desta nascente, nós temos as outras duas nascentes, certo? Então, nós podemos observar que é uma fazenda que é extremamente rica nesse recurso hídrico que é a água. São nascentes por todo lado. Ao todo, são 8 nascentes, né? São 8 nascentes que estão presentes na fazenda, que são distribuídas nos demais fragmentos de Mata Atlântica, sendo que 3 dessas nascentes estão localizadas nesse fragmento de Mata Atlântica 2. Pode passar, certo ou não? E essa nascente, o interessante é que, mesmo sendo utilizado como uma bica, toda a água ela passa por um córrego e também deságua no rio, fazendo com que a ação seja, não pode poder falar, sustentável. Então, na figura 5, nós podemos observar um lago de coloração meia esverdeado. Esse lago ele tem o nome de Lago Azul. Esse lago fica no fragmento de Mata Atlântica 2 também, né, um trecho também da trilha, um dos cartões postais da fazenda. Muitas pessoas, muitos turistas também visitam esse ponto, né, e nesse ponto aqui não é permitido se banhar, né, até para não pôr em risco a vida das pessoas e também para preservar ainda mais este ambiente. Nós podemos observar que em torno do lago, né, nós temos a vegetação predominante, nós temos a mata ciliar predominante, conservando este recurso hídrico aí, beleza? Passou? Sim, carregou aqui agora. Tá dando um delayzinho. Então, pessoal, essa aqui é uma área de pastagem, certo? É uma área na qual é feita a prática da pecuária. Assim como eu já falei lá na introdução da apresentação, na Fazenda Bento Moreira desenvolve a pecuária, né, faz a reprodução do gado para comercialização. Eles são feitos, essa pecuária é feita de forma extensiva, né, abrangendo várias áreas. Mas mesmo assim, eles implantam técnicas em meio à pastagem, que é chamado, que a gente conhece como silvopastoril, né, que é a implementação de árvores nativas, ou podem ser árvores produtivas também, né, árvores que muitas pessoas utilizam para comercialização, árvores produtivas, mas não é o caso da fazenda. A fazenda ela não comercializa árvores, então ela distribui em meio a essa pastagem algumas árvores, né, e essa técnica é muito importante para evitar a erosão do solo e para aumentar também, obviamente, a biodiversidade contida nesse ambiente. Também ajuda bastante o gado a não ficar o dia inteiro ali no sol, certo? Formando a sombra ali, ou seja, essa técnica traz diversos benefícios para esse ambiente. Pode passar, viu? E também uma das técnicas utilizadas por eles também é a pastagem rotativa, que é feita dentro de
de outros fragmentos na fazenda também. Esse aqui é da área 2, aí tem fragmento da área 7, que também eles utilizam como pastagem, e é feita essa rotação. Nessa imagem, nessa figura 7, a gente pode observar a plantação de açaí, né? Essa plantação é feita através, assim como já tinha dito, da fábrica de açaí Guardiã, né? Que essas plantas, elas foram trazidas lá do norte do país, lá do Pará, foram implantadas na fazenda Bento Moreira e deram muito bem de acordo com o clima que foi extremamente propício para o desenvolvimento dessa planta. Hoje, de acordo com dados aí do site da empresa Açaí Guardiã, eles têm aproximadamente hoje 25 mil pés de açaí, obviamente que são plantados aí em touceiras. Deste lado direito da imagem, pode observar a plantação de açaí, do outro lado, a vegetação nativa, né? A mata ciliar, ali ao lado do rio Sumaúma Grande, que, assim como eu já falei, corta aí toda a fazenda Bento Moreira ao meio. Tá? Então, essa área aqui, essa plantação está presente entre os fragmentos 2 e 5, as margens do rio Sumaúma Grande. Pode passar, certo, Alain? Atendendo também aos nossos objetivos específicos, onde a gente disse que implantar boas práticas ambientais na fazenda, nós implantamos. Então, aqui nós podemos ver uma roda de turistas nessa imagem, tá? Onde nós trabalhamos a educação ambiental. Abordamos temas como a preservação e a conservação dos recursos naturais, o descarte correto dos resíduos sólidos, né? Chamar a atenção para a questão do descarte de resíduos sólidos, que através das nossas visitas, através do percurso que a gente fez através dos fragmentos, a gente pode observar vestígios, né, de descartes irregulares de resíduos sólidos. Isso, infelizmente, é possível evitar, mas que vai muito também da consciência do cidadão, né? São diversas pessoas que visitam a fazenda todos os anos, e uma vez ou outra, né, uma pessoa vai chegar lá e vai descartar. Como a fazenda recebe diversos turistas através de Balneário Água de São Bento, essas pessoas, obviamente, ao adentrarem nesses locais, né, para lazer, para se divertir, elas trazem, assim, alimentos, né? Elas consomem alimentos, tomam água, e a partir delas, e quando elas acabam de consumir, né, estes alimentos, elas geram resíduo, né? Esses resíduos eles devem ser descartados no local correto, ou seja, descartados no lixo para que eles tenham uma destinação final ambientalmente adequada. Então, foi justamente essa nossa conversa, né? A gente identificou esse problema e tinha muitos descartes de resíduos. Então, a gente focou bastante nessa questão, falamos, né, do tempo que alguns tipos de materiais, alguns tipos de resíduos levam para se decompor no ambiente, para que as pessoas, elas de fato, elas venham ter um senso ambiental, venham a repensar as suas ações, para que, de fato, elas venham jogar, descartar corretamente o lixo, para que esses resíduos eles tenham, afinal, uma destinação final ambientalmente correta, certo? Vale lembrar também que nessa palestra aqui, alguns funcionários da fazenda estavam presentes também, bem como os guias de Balneário Água de São Bento, onde nós passamos instruções também a respeito para que eles pudessem abordar, né, em seus momentos de discurso, que eles passam bastante informação a respeito da fazenda para os turistas, para que eles abordassem em seu discurso a importância da preservação e da conservação dos recursos naturais, certo? Pode passar, Ana. Aqui é um trecho da trilha localizada no fragmento Mata Atlântica 2, onde nós podemos observar a implantação desse cesto de lixo, né, que era uma das atividades que a gente desenvolveu na fazenda, uma das boas práticas ambientais, é a distribuição em pontos estratégicos desses cestos de lixo. Antes já tinham, né, diversos locais, diversas lixeiras na fazenda, mas, porém, apenas em pontos, como, por exemplo, pontos turísticos, que o pessoal chegava para tirar uma foto. Um exemplo do Lago Azul. O Lago Azul tem algumas lixeiras, certo? Porém, no restante do percurso, até chegar em outros pontos de vegetação, não tinha presença de lixeiras. Então, em meio a esse percurso de um ponto ao outro, nós começamos a implantar esses cestos de lixo para melhorar, né, para ter uma eficiência maior na hora de recolher esse resíduo, né? Uma vez ou outra, né, as pessoas elas sempre vão descartar, não tem como evitar, sempre vão descartar de forma incorreta os resíduos, mas com a implementação desse cesto a gente reduz bastante esse descarte incorreto dos resíduos. Vale lembrar também, vale frisar também que
foi orientado aos profissionais da fazenda, ao término de todas as atividades, ao término do dia, né, ao término do expediente, que uma pessoa ou duas passassem recolhendo todos esses materiais, todos esses resíduos, tanto no cesto de lixo, quanto aqueles resíduos que são descartados de forma incorreta. Antes da fazenda, né, eu digo isso porque eu trabalho no Balneário Água de São Bento, sou o carregado operacional de lá. Antes, apenas no final de semana que era feita a limpeza geral, né, dessas trilhas, mas a partir da implantação do trabalho, essa coleta desses resíduos passou a ser diariamente ao término do expediente. Pode passar, Ana. Vou falar um pouco sobre nossas conclusões e recomendações. Constatou-se que o objetivo geral foi atendido, que era o mapeamento dos fragmentos de Mata Atlântica através de Google Earth. E através do estudo das visitas que foram realizadas nesses fragmentos, também foi constatado que a mata não possui nenhum tipo de degradação ambiental, ou seja, todos os fragmentos de Mata Atlântica estavam feitos com conservação. Sendo o fragmento 2 o que existia a maior biodiversidade, por conta dos lagos e as nascentes existentes ali. As visitas elas foram de extrema importância para a conclusão e para a conclusão do trabalho e o objetivo dele, porque com as visitas nós podemos identificar se existia ou não degradação e se naquela área existiam essas espécies endêmicas. Embora a fazenda desenvolva algumas atividades, como foi falado, a agropecuária, o turismo e a monocultura do açaí, eles conseguem fazer de forma do manejo sustentável, como a do açaí. A do açaí, eles produzem o açaí, mas também dentro dessa plantação eles têm outras culturas, como a do cacau e a do cupuaçu. Eles fazem que meio uma agrofloresta. E também, como foi falado também da pecuária, que é feita a plantação do manejo rotativo, da pastagem, e do turismo através das palestras e da aplicação de cestos. Como vou falar agora aqui, que com a implantação dos cestos foi de extrema importância para preservar e conservar o meio ambiente. Foi possível resolver o problema do descarte regular do lixo dentro desses fragmentos. E, por fim, a pesquisa constata que a hipótese inicial, de fato, era incorreta, pois todos os fragmentos estavam em perfeito estado de preservação ambiental. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa apresentação. Obrigado. Valeu, pessoal. Pode parar de apresentar, professor. Acho que é bom deixar no slide, a gente pode fazer alguma observação, né? Tudo bem, pessoal, olá. Então, vocês, agradecemos a apresentação de vocês, né? Vocês apresentaram dentro do tempo correto, ainda tinham 18 minutos para vocês apresentarem, então, portanto, penso eu que o tempo foi adequadamente distribuído para a apresentação de vocês. Eu gostaria que o pessoal agora, tanto o querido colega Adelmo quanto o colega Felipe, abrissem aí as suas câmeras, e eu passo a palavra para o nosso querido amigo Felipe Olegário. Adelmo, se você me permite, o Felipe iniciar a arguição do TCC. Tudo bem? Pode ser assim? Felipe, tudo bom? Tudo certo, Pedro. Então, esteja Parabenizar o Alan e o Davi por terem chegado ao fim dessa jornada, né, que é um curso superior, fundamental para a vida adulta, né, e para até o fim da vida de vocês. Espero que atuem na área e tenham toda a felicidade e sorte do mundo aí na área, certo? Eu gostei aí da ideia do trabalho de vocês, de fazer esse mapeamento dos fragmentos
de Mata Atlântica, né, na Fazenda Bento Moreira. E assim, confesso que quando eu li o trabalho, eu gostaria de saber assim mesmo, de vocês, a pergunta que me veio de dúvida, não é nem... qual seria a maior problemática? Né? Vocês falaram que, ao final, que ficou constatado que os fragmentos estavam em perfeita situação. Mas qual seria o problema a ser estudado? Era verificar se não estava em perfeitas condições e por que não estava. Né? Aí você chega à conclusão que eles estão em perfeitas condições. Né? Mas isso foi o quê? Essa perfeita condição foi conseguida, ela é mantida através de um trabalho de gestão ambiental, do pessoal do próprio proprietário, da equipe da fazenda. Como é que se dá essa... Quem é que leva a maior, digamos, quem é o maior responsável por esse perfeito estado de conservação? Bom, se me permite, Alan, responder. Bom, assim, em relação à problemática, ao início do trabalho, nós tínhamos uma hipótese que era possível que existisse degradação ambiental neste fragmento devido às atividades que são desenvolvidas na Fazenda Bento Moreira, né? Como, por exemplo, pecuária, turismo e a produção de açaí que possui também, obviamente, de cacau. Então, essas atividades, em um ambiente de aproximadamente 1.200 hectares, exigir muito daquele ambiente. Ou seja, nós temos ali, dentro de 1.200 hectares, 3 grandes empresas. São 3 grandes empresas: Balneário São Bento, a fábrica de açaí Guardiã, também a pecuária, desenvolvida pela própria Fazenda Bento Moreira. Então, devido a essas atividades que são desenvolvidas, nós tínhamos a hipótese e desenvolvendo o trabalho para constatar, para ver se realmente existia a degradação ambiental nestes fragmentos de Mata Atlântica, certo? Em relação... Sim? Não, pode falar. Você fez uma outra pergunta, acha? Se os fragmentos são mantidos através de um trabalho de gestão ambiental, não foi isso? Uhum. Da preservação? Bom, lá eles não têm um sistema de gestão ambiental, porém, eles preservam e conservam esses fragmentos. Né? Acho que é uma lei, né, que está, inclusive, no Código Florestal Brasileiro. Se eu não me engano, eu não vou lembrar o artigo, o inciso, enfim, mas, se eu não me engano, é mais ou menos assim: de acordo com o Código Florestal Brasileiro, todo imóvel rural que esteja contido, né, em área de bioma Mata Atlântica, ele deverá destinar uma boa parte aí, eu acho 20%. Que 20% de reserva florestal. De reserva florestal. Aí eles preservam justamente por conta que a legislação obriga, mas que eles não têm um sistema de gestão ambiental ainda na empresa para manter a preservação e a conservação desses recursos naturais. Mas, assim como a gente falou aqui no trabalho, através do trabalho, a gente pôde implantar algumas boas práticas que hoje em dia são mantidas. Eu posso afirmar isso porque eu estou na linha de frente do Balneário São Bento, né, que o balneário ele é um dos grandes responsáveis, até porque tem uma interação maior com os fragmentos devido aos turistas que visitam a fazenda todos os anos, né? Então, o turista tem uma interação, né, tem uma interação maior com esses fragmentos lá dentro, e essas interações, caso elas não sejam feitas de uma forma correta, caso não seja um manejo correto, pode acabar, assim, degradando o ambiente. Então, respondendo, eles não têm ainda um sistema de gestão ambiental, mas a partir de boas práticas, a partir dessas pequenas ações, é que eles vão levando, vão conservando, preservando os recursos da fazenda. Certo. Quanto a... Deixa eu ver aqui no trabalho que eu fiz uma observação. É que eu sou da área de direito, né? Vocês sabem? Deixa eu ver só aqui na observação que eu fiz. Eu acho que eles pelo que vocês disseram, eles conservam 34% da né? Isso. Eles não são reserva de proteção RPPN, né? Também? Não, no papel ainda não consta ainda. Ele não tem assim um RPPN papel. É somente que o proprietário, né, da fazenda, o seu Jorge Tenório, e ele sempre gostou, né, dessa preservação, dessa conservação. Então, toda a sua vida aí ele destinou, né, ele não quis mexer naquela área de fato que seja ali de Mata Atlântica. Certo.
Inicialmente, seriam essas perguntas, gente. Se tiver alguma coisa mais, Pedro, eu te peço um pouco mais de tempo para fazer alguma intervenção, tá certo? À vontade, Felipe, à vontade. Pode passar aí, pode seguir com o nosso querido Adelmo. Adelminho, bola tá contigo, meu querido. Muito obrigado, Pedro. Então, mais uma vez, bom dia, né? Inicialmente, assim como o professor Felipe o fez, eu também quero agradecer, Pedrão, o convite, né? Para estar aqui participando dessa banca, né? E nem lembrava mais, rapaz, um tempo danado sem dar aula para esses meninos, para o Alan aí, para o Davi. E agora, nasceu até barba em mim. Se eu encontrasse 2019, professor. eu não ia conhecer mais. Tem bem uns 2 anos já, quase, né? Que eu não dou aula. Acho Até que Nós mais, terminamos né? em 2019, todas as matérias. 2019. Olha, antes da pandemia, né? Eu ainda lembro do Alan. Do Alan eu lembro, agora do Davi, confesso que não lembro. Não. Eu lembro porque dele, o Olegário sim. não tinha barba, não, pô. Aí nasceu de uma hora para outra. Aí você tá lembrando Parabéns. Então, assim, vamos lá. Quando eu vi o tema, né, eu gostei demais do tema, né, porque isso que vocês trabalharam tem uma importância assim para o meio ambiente muito bom, né, muito grande, até porque essa área lá, essa fazenda, Davi e Alan, que vocês resolveram fazer o TCC, tem 1.200 hectares, né? Então, uma fazenda com 1.200 hectares aqui é quase não, né? Já é um latifúndio, né? Que está acima de 500 hectares, né, Felipão? Acima de 500 hectares aqui já é considerado latifúndio. Portanto, ele tem que ter todo um pré-requisito, né, de lei para que ele não esteja sujeito, né, às ações de desapropriação por uso indevido ou por não uso de produção, né? Terra para quem nela produz e trabalha, né? Então, ele está, assim, deixando a parte de reserva legal, não sei como é a questão de empregados, né? Que vocês realmente não tocaram nesse tema, né? Se existem funcionários. Agora mesmo, Davi, tive a alegria, né, de saber que você já trabalha aí nessa fazenda. Então, as coisas que eu vou dizer aqui, né, que a gente vai conversar um pouco sobre o TCC, vai ser de fácil implementação, não só no próprio TCC, né, se vocês assim acharem, desejarem colocar, mas também colocar em prática no dia a dia, né, porque são sugestões assim muito ligadas a práticas agroecológicas, né? Então, eu vou fazer algumas sugestões ligadas às práticas agroecológicas que são assim de fácil, digamos assim, de fácil implementação, tá certo? Então, eu preliminarmente já parabenizo, né, vocês, não Obrigado. só o Alan como o Davi, mas o Pedrão, né, que pegou essa orientação de vocês. Vocês basearam o seu trabalho basicamente em fotos, né, tanto do Google Earth, né, como de registros fotográficos, né? E daí, desses registros, vocês fizeram todas as discussões, né? É uma metodologia, né, bem simples, mas bem prática, né? Eu gosto bastante, né? Quando eu vou fazer orientar um TCC e tal, que ele tenha bastante fotografia, né? Porque quando a gente for depois, assim, com certeza, fazer um artigozinho para a gente colocar em um capítulo de livro, ou um artigo que com certeza deveremos mandar, o que é que vai acontecer? Não se coloca tanta fotografia, porque os artigos não são assim de muita fotografia, mas para um TCC, né? Quanto mais ilustração esse TCC tiver, ele será bem mais fácil de ser entendido. Então, essas são as considerações preliminares. Eu vou abrir aqui um pouco, viu? Um pouco aqui o TCC, Você pode fechar aí a sua apresentação aí agora, por favor, Alan? Sim. Pronto, Adelmo, pode apresentar se quiser aí. Tá. Então vamos lá. Eu dei uma lida, viu, Pedrão? Tudo que eu vou falar aqui, meu querido Alan, meu querido Davi, e o Pedrão na qualidade de
de orientador. É só sugestão, né? Para assim, a gente ficar com o TCC mais encorpado, né? Para ele ficar, assim, dar uma pequena, né, uma melhorada nele. Já teve muita correção aqui do Pedro, tal, de Marco, tal. Então, é fácil esse tipo de correção, porque quando vocês pegarem esse trabalho aqui, tudo que tiver aqui nas abas do lado esquerdo é só vocês seguirem, e aí é fácil de fazer as devidas correções. Não vai haver dificuldade nenhuma, né? Lembrando sempre, você mudar de tópico, sempre quando for finalizar o trabalho, né? Ter o cuidado de sempre colocar, sempre que mudar o tópico, sempre uma página nova, não pode seguir, viu, Alan? Na mesma página, tem que ser uma página nova sempre. Aqui no resumo, eu gostaria, Alan, que você fizesse assim umas 3 linhas, pelo menos, uma breve introdução, antes de você começar com o título. O título está ótimo, mas você poderia colocar aqui 2 ou 3 linhas, introduzindo o seu resumo. Tá bem, Alan? Tá bem. Viu, Davi? Tranquilo, né? Vai respondendo aí, viu? Sim. Porque eu não estou tendo imagem de vocês, eu tenho que ouvir vocês falando, tá certo? Achei bem legal essas palavras-chave que vocês colocaram, né? Quem for buscar essas palavras-chave vai completamente chegar aonde quer, que foram palavras-chave bem escolhidas. Gostei demais. Eu já fiz aqui uma porrada de correção. Deixa eu ver aqui, viu? O Pedro quase que não deixou correção. Aqui, meus amados, nessa parte aqui, né, eu disse que eu escrevi aqui que já houve um tópico específico para tratar desse tema, né? Então, vocês tiveram, né, um tema específico para falar sobre como é que chama? Os objetivos, né, do trabalho. Então, isso aí pode retirar daí. Aqui, nesse subtópico que vocês colocaram, meus amados, eu sugiro, né, ou que vocês tirem esses subtópicos, 1.1 e 1.2, e coloquem sem ser esses subtópicos, ou que vocês criem o item 2, como objetivo geral e objetivos específicos. Tranquilo, Davi? Tranquilo. Pronto. Vamos lá. No desenvolvimento, deixa eu ver se foi eu. Aqui aí para outra página, isso é bobagem. Já disse. Minhas sugestões, elas vão se deter mais aos resultados, entendeu? Tem muitas... Pronto. Vamos lá. Aqui, nessa parte aqui, ó, em discussões, eu sugiro que vocês retirem, né? Retirem. Porque, na realidade, a gente não discutiu, né? Você coloca só o resultado e está tudo certo, não tem problema nenhum. Quando a gente coloca resultado de discussão, é você comparar os seus resultados que você obteve com outros trabalhos que foram publicados. Como vocês não fizeram isso, então vocês colocam só resultados e aí está tudo tranquilo, tá certo? Tá certo. Aqui, Davi, quando eu vi essa figura aqui, velho, a primeira imagem, a primeira impressão que eu tive é que essa água, viu, Pedrão? Que essa água aqui estava eutrofizada, né? Por excesso de matéria orgânica. Pedrão, não sei se você achou também, Pedrão. Quando eu vi a foto pela primeira vez, também achei isso, Adelmo. Poxa, eu disse, meu amigo, porque isso aqui, Pedrão, quando a gente faz aquelas visitas, eu acho que o Davi e o Alan fizeram essas visitas que eu faço com o Pedrão ali no Catolé. Vocês foram comigo, Alan e Davi, ali para aquela trilha do Catolé, da APA do Catolé, não? Não. Nenhum dos dois? Não. Ave Maria. Aí, ali, Pedrão, tem no início, a água está completamente atrofizada, né? Então é fácil de observar pela coloração esverdeada, né?
excesso de matéria orgânica. É por isso que eles já proibiram, viu, Davi? O banho, né? Essa área não pode tomar banho. Por quê? Porque o cara entrar aí, ele vai ficar... O Davi já pulou aí, viu? O Davi já entrou. Não entre nós não, Davi. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Foi que eu coloquei aqui. Vocês colocaram aqui. Na prática da pecuária, esta fazenda utiliza uma técnica chamada silvopastoril. Isso aqui está diretamente ligada, né, a uma atividade que a gente chama de agroecologia, né? Então, essa prática, ela evita a degradação do local, além de recuperar a capacidade produtiva e reprodutiva do local, né? Então, quando mais tarde vou falar de propagação de plantas, que vocês falaram aí, eu vou continuar esse tópico, mas essa prática, né, de silvopastoril é uma das práticas agroflorestais mais importantes, né, simples de ser realizadas e mais importantes para que uma área não seja degradada, né? Isso, eu já estudei um pouco sobre. Muito bem, Davi. Aqui, vocês colocaram aqui, né? É referente às pastagens no local entre fragmentos de Mata Atlântica 2 e 4. Então, aqui poderia se propor o manejo do solo na forma ecológica, né? Visando revitalizar a capacidade produtiva do agroecossistema. Então, sempre que fala em pastagem, né, nessa parte pastagem junto com floresta, é a agrofloresta, né? Então, existem, Davi, algumas práticas, né? Depois você pode ter acesso indo no site da Embrapa, né? Tem algumas práticas agroecológicas, né, que ele recomenda, Davi, para que quando você tenha a pastagem junto com a floresta, sejam desenvolvidas. Então, você vai lá no site da Embrapa e ele vai ter uma série de recomendações, né, para que a gente desenvolva melhor essa prática, viu, Davi? Professor, hoje eu estudo agronomia e nós trabalhamos um pouco esse tema. Você faz agronomia no SECA? Maravilha. Eu dei aula lá de 2002 até 2006. Aí tem a Na matéria época, ainda estava na área de solos lá, né? Era Paulo Vieira, que deve estar aposentado, né? Era Gilson, Zé Roberto, Abel, deixa eu ver mais. Ainda está essa galera lá? Eu estagiei no laboratório deles. De quem? Classificação de solo. Física e classificação de solo. Do Gilson? Sim, do Gilson. Sim. Manda um abraço para ele, viu? Certo. Eu vi. Vamos lá. Aqui, foi o que eu coloquei aqui. Você botou a figura 10 diz respeito à produção do capuaçu, localizada nos arredores do fragmento. A plantação ocorre às margens do rio Sumaoma Grande, né? Então, foi o que eu coloquei aqui. Aqui poderia ser uma proposta da prática de agroecologia com uma compostagem, viu, Davi? Então, aqui nessa área, já que você está lá, e se você quiser colocar aqui, né, no seu TCC, seria bom também, mas que você coloque em prática, né, que durante o seu trabalho todo, eu não vi em hora nenhuma você falar em compostagem, né? Então, lá como tem a fazenda, né, você falou aí que se cria gado, né? Então, já tem uma das matérias-primas da compostagem, que é o esterco, tem folha, né? Deve ter fosfato e deve ter muita matéria orgânica para que você junte os diversos tipos de matéria orgânica e monte um processo de compostagem, Davi. Então, você pode colocar isso aqui em algum tópico, aqui, criar um subtópico e falar sobre isso aqui no seu TCC, mas também, Davi, implementar isso na prática aí, porque essa é uma das práticas que, para uma fazenda que recebe visita, e de repente você tem uma compostagem, né, uma composteira, né, tal, pode ser de forma de cone ou quadrangular, retangular, não importa. É muito importante que você tenha dentro dessa fazenda implementada a prática de compostagem, viu, Davi? Davi? Certo, professor. Você fala, viu, Davi? Positivo. Meu microfone estava desligado aqui, velho. Eu vi agora. Tá certo? Rapaz, eu verifiquei agora que meu microfone estava desligado. Tá Só bom. falando aqui e eu pensando que estava ligado.
Você botou aqui, a prática do turismo possui contato direto com os fragmentos da Mata Atlântica contidos na fazenda, uma vez que são realizados passeios e trilhas ecológicas com o intuito de visitar locais de banho com o rio Bicas. Aí foi o que eu sugeri aqui. Seria bom que se elaborasse, Davi, e Alan, logicamente, por TCC, né? Mas na prática é o Davi, né? Positivo. Se elaborasse cartazes na trilha, né? Sobre condutas ambientais, né? Para melhorar, né? A preservação do local. Então, sempre que tem trilhas nos locais e você já implementou cesta de lixo, porque não existe uma educação ambiental, né? As pessoas sabem que quando vai fazer uma trilha, ele vai gerar resíduos. Então, cada integrante que vai fazer uma trilha, é bom que ele leve seu saquinho para... Às vezes a pessoa leva comida e tal, e cadê? Vai descartar onde? Não pode, né? Então, é bom que tenha, assim, como prática educativa, né, ambiental, Davi, placas, né, durante a trilha, viu, Davi? Antes das trilhas é feito o aviso da questão dessa do lixo e tal, reforçado também durante a trilha para os visitantes. Maravilha, Alan. Maravilha. Aqui, a seguir, está exibido o momento da palestra, né? Pronto. Na palestra eu coloquei assim, viu? Importante informar que deve-se produzir pensando também no alto consumo familiar, ou seja, aumentar a renda não monetária proveniente de produtos para a família. Porque assim, Davi, eu não... Quando volto a dizer, né, vocês não tocaram nessa parte de relação funcionários, empregados e a fazenda. Tem casa de morador? Quantos funcionários tem essa fazenda, Davi? Essa fazenda tem aproximadamente 100 funcionários. Ô, Davi, inclusive, eu morei lá. Diga. Eu morei minha vida toda lá. Ótimo. Então, Davi, você pode falar sobre isso também no seu TCC, que ele vai dar uma encorpada melhor no seu TCC, entendeu? Você vai dizer, essa fazenda consta com tantos empregados, tal. Então, isso aí dá uma encorpada, dá uma visão melhor para quem está lendo o TCC. Isso é fácil, porque, como você disse que nasceu e se criou aí, né? Ficou mais fácil, né, Davi? O Alan, no caso, morou lá a vida toda. É o Alan, é? É o Alan. O Alan nasceu e se criou aí, foi, Alan? Foi, isso aí acho que tem uns 4 anos. E quem está empregado é o Davi. Como é isso? Meu pai e minha mãe moram lá ainda. Meus pais Pedrão, moram lá. Que negócio é esse, Pedrão? O Davi também morou lá já, quando era pequeno. Essa turma de Boca da Mata, né? Sempre marcando presença lá no IFAL, né? Ademo Pedro, né? Pode crer. Agora entendi, porque eu estou estudando, professor, aí não tem como trabalhar agora. Por isso que agora eu entendi, Alan e Davi, por que vocês falaram que com relação à questão do tempo, do horário de apresentação do TCC, com relação aos patrões, estava tudo tranquilo, estava tudo lindo. Beleza, vamos lá. Estou terminando, viu? Aqui, a questão do cesto de lixo, é muito importante isso, né? Então, esses cestos de lixo, né, devem, né, primordialmente, e você deve enfatizar isso no seu TCC, viu, Alan e Davi, que deve servir como uma ferramenta de educação ambiental, né? Então, por quê? Porque lixo é para ser jogado no lixo. Então, quando a gente sai para uma trilha, todas as pessoas devem levar o seu saquinho de lixo, casa. Por que a gente não leva nas trilhas da gente, quando a gente faz? Porque o máximo que a gente leva é uma garrafinha de água. E acabou-se. Então, a gente não está levando sujeira, mas não é o caso quando vai fazer uma trilha com crianças, né? Pega crianças de uma escola, o menino como tu pega, né? Positivo. Então, é importante que vocês, quando tiverem esses cestos de lixo, nessa prática ambiental, de educação ambiental, tenha essa conscientização da importância desses cestos de lixo. Beleza. Aqui, para terminar, meus amados, aqui na realidade, essas recomendações, eu não vi recomendação não, viu? Eu li tudinho, mas não vi recomendação não. Só vi conclusão. Então, é importante sim que vocês separem, né? Eu coloquei assim, é bom separar em 2 tópicos, recomendações e conclusões. Então, no item 5, vocês colocam recomendações, e aí pode ser essas sugestões que eu coloquei como recomendações. Você pode criar tópicos de recomendações em cima desses temas que eu abordei, Alan e Davi, fazer recomendações.
e depois você vem para as conclusões, tá certo? Certo. Assim. Vamos lá. Aqui é negócio de vírgula e tal. Aqui, ó. As atividades econômicas são potencialmente causadoras de impactos ambientais. Aqui eu perguntei, mas vocês na apresentação já deixaram bem claro, né, que se refere à prática de agropecuária e às atividades econômicas de plantio de capuaçu e açaí. Tranquilo. Antes que eu esqueça, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, viu, Davi? Certo. E Alan, eu fiquei admirado que vocês disseram ali que tem aproximadamente 25 mil pés, né, de açaí. E aí eu fiz umas continhas aqui baseadas nas normas técnicas aqui, bem simples, né? Porque o açaí, geralmente, né? Se você seguir normas técnicas, ela tem um espaçamento de 3x2. E aí vai dar mais ou menos 1.666 plantas por hectare. Quando você divide pelos 25 mil, então mais ou menos 15 hectares são destinados para a plantação de açaí. É isso, não? De acordo com o site da empresa, né, que a gente observa lá no site, a informação que tem é apenas que eles têm 25 mil pés de açaí. Eles não têm a quantidade exata, eles não falam a quantidade de hectares que é plantada. Se eles seguirem esse espaçamento, Davi, que eu estou dizendo que é o correto, né? De 2x3, aí vai dar exatamente isso, vai dar 1.600 pés por hectare. Se ele diminuir esse espaçamento, né? Porque isso depende, né? Se ele diminuir, vai aumentar o número de plantas e, consequentemente, vai diminuir a área plantada. Eu também acho que é questão da planta, porque tem açaí zero que é 3 juntos no mesmo lugar. Na mesma cova. Torceira. Na mesma cova. Na mesma torceira. Torceira, isso. Entendi. Deixa eu ver mais aqui, viu? E também tem plantação em outras fazendas deles. Entendi. Aqui é só para vocês lembrarem, né? Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral, tal. Então, aqui não bota não, isso não, viu? Porque aqui é conclusão. Em conclusão, não se fala em objetivo mais, sabe? Certo. É tipo aqui, ó. Constatou-se, essa expressão que você usa aqui, Alan e Davi, não se usa não em conclusão. Essa aqui, quando a gente fala constatou-se, verificou-se, observou-se, são denominações que a gente utiliza para resultados de discussões, ou resultados, no seu caso. Sempre que vocês estiverem fazendo esse tipo de escrita, aí você sempre deve usar a palavra concluiu-se, tá certo? Positivo. Então, aqui é a mesma coisa para várias situações, aqui é correção de vírgula, tal, realizou-se, tal. Nas referências aqui, meus amados, só lembrando, né, que vocês, antes de chegarem de enviarem, né, para a biblioteca, dê uma verificadazinha nas normas da BNT. Por exemplo, não é justificado, ela é alinhado à esquerda, vocês colocaram justificado, ver a questão dos negritos, né, que quase todas as referências têm negrito e tal. Aí tem um cuidadozinho especial nessa parte dessas referências, tá certo? Certo. Pronto, deixa eu parar por aqui e voltar aqui. Então, assim, meus amados, essas coisas que eu estou sugerindo são coisas bem simples que vocês podem agregar no final do seu TCC para dar uma melhoradazinha bem bacana, né? Coisas simples que isso, Davi e Alan, é bom porque esse tema que foi maravilhoso que vocês abordaram, vocês podem tranquilamente não só colocar no TCC, como implementar na prática, né? Porque vocês, agora até o Davi, já que está fazendo aí agronomia, vai servir até como prática, né? Pode crer. Então, Davi, você, assim, quando você estiver pagando uma matéria de lá... No caso, é o Alan que está estudando agronomia. Eu estudo agronomia. É o Alan, né? O Alan, você pode, no caso, quando você estiver pagando alguma matéria de solos, né? Ou de, sei lá, de solos, de uma forma geral, né? Fertilidade de solos. Você está em que ano? Eu estou no quarto período. Então já pagou fertilidade, né? Já pagou nutrição de plantas também, né? Não, nutrição não. Não, né? Então, tem algumas disciplinas de solos aí, de plantas mesmo,
que você pode falar com o professor, pô, para fazer visita técnica aí na fazenda, velho. Os meninos adoram, bicho. Levou para uma visita técnica e vocês têm faca e o queijo, porque eles fazem a trilha e aí vê plantação, pode ser professor de fruticultura, né? Quem é o professor de fruticultura de vocês, Alan e Davi? Eu não sei ainda, professor. Não pagou ainda não, né? Não. Aí pega o professor de fruticultura, pode levar lá para ele falar sobre aí o capuaçu, sobre o açaí e tal. Na próxima eu tenho sementes. Sementes, né? Era a professora Alice no meu tempo, né? Mas ela... Agora é o João. Agora é João, né? O João da Embrapa, é? Eu acho que É o sim. João da Embrapa? Eu acho que sim. João Correia, eu acho. O João, se for... Ele é professor de estatística também, se for o que eu estou pensando. Não, estatística está dando ao Geraldo agora. Geraldo Não, Veríssimo. sempre foi Geraldo, mas ele dá estatística no SESMAC, Sim. o João. E se for o que eu estou pensando, porque eu já participei de umas 3 bancas de mestrado lá, Pedrão, do SESMAC, e é ele como orientador, entendeu? Então ele sempre me convida, porque no tempo que eu estava lá dando aula, fiz amizade com ele e a esposa dele. Eles são da Embrapa, 2 pessoas assim maravilhosas, maravilhosas, tanto ele quanto a esposa dele. A esposa dele não gosta de docência não, mas ele é danado, né? Da Embrapa, mas gosta de docência. Então lá na UFAL, eles têm convênio, Pedrão, com a Embrapa, e todo funcionário, né, agrônomo, pesquisador, né, que queira dar aula, eles fazem parcerias e eles dão disciplina lá. Então, lá tem uma sede da Embrapa, no caso, né? porque a Embrapa funciona Sim, lá, né? A Embrapa funciona lá. Quem é que tu não conhece, Adelmo? Eu encontrei lá foi o Estoécio, semana... O Estoécio dá aula lá, no mestrado. Tem convênio, ele dá aula lá. Eu dei aula quando o professor Paulo estava na ativa, Paulo Vieira de Souza, eu dava aula lá também, como convidado, né? Logicamente, né? Dava aula lá no mestrado, na disciplina de nutrição de plantas. Bom, meus amados, assim, de uma forma geral, o trabalho está bom, né? Gostei. Vocês fazem essas sugestões que o professor Felipe fez, as sugestões que eu estou dando, e aí vai dar uma encorpada, né, no seu trabalho. Tudo isso que eu falei aqui é tranquilo, porque vocês têm noção, né? Quando pagou a disciplina de manejo, quando pagou a disciplina de uso e ocupação de solo, essas matérias de ecologia que vocês pagaram aí também. Qual é a sua disciplina, Pedrão? Ecologia, Pedrão? Ecologia regional. E avaliação de impacto ambiental, né? Não, a do primeiro módulo. Ecologia e avaliação de impactos, Adelmo. Pois é, então, vocês têm muita base, né, para tudo isso que a gente falou, vocês incorporem aí e colocarem na prática, viu, Davi? Pode e Alan, crer. né? Estão lá. Então, Pedrão, da minha parte era isso, né? Agradeço demais, mais uma vez, o convite. Uma honra, né? Estar aqui o Filipão, que vou logo dizer aqui ao vivo, né? O Pedrão diz assim: grande Adelminho, vamos formar uma banca. Assim, você não é muito meu amigo, quem é que você sugere? Eu digo, Filipão. O Filipão ele é da área de direito, mas ele tem um conhecimento vasto, né? De tudo que está ocorrendo, porque tudo na vida envolve o direito, né? Verdade. Veja que vai por diversas vezes, a gente falou aqui no direito, tudo envolve o direito. Então, assim, é uma pessoa muito adequada, ele já participou de outras bancas comigo, e o Filipão é nota 10, é um amigo que a gente ganhou, né? Um amigo irmão, né, Pedro? Que ganhou aí nesse campo, né? Então, é uma honra estar sempre participando de banca, trabalhando com você sempre. Então, é isso. Obrigado, professor. Valeu, professor. Pois bem, pessoal. Em primeiro lugar, eu, mais uma vez, agradeço a presença tanto do Felipe quanto do Olegário. Felipe, quanto do Adelmo, aliás. Felipe, faço minhas as palavras do Adelmo, foi um prazer ter você aqui na banca. Obrigado. Justamente um dos aspectos que eu gostaria que você tivesse comentado é a questão legal da área de mata preservada, se é uma RPPN, se não é uma RPPN, como é que essas coisas funcionam. Então, eu acho que as suas contribuições também foram extremamente adequadas para o trabalho. Os meninos, tenho certeza... O que eu acho, assim, sabe, Pedro e Adel, e os meninos, assim, que pelo que a gente... É uma área que ainda o conhecimento é muito, digamos, da tradição, né? Que está dando certo, mas imagina que com as habilidades que eles estão aprendendo, que eles aprenderam no curso de gestão ambiental, que o Alan está aprendendo no curso de agronomia, com certeza essa área pode
tem ainda mais ser mais, vamos usar aquela palavra, mas ser mais profícua, né? Trazer melhores resultados. Tudo que é bom se pode melhorar, que melhore, né? Com certeza. E o aproveitamento dos instrumentos legais de incentivo, né? Para a questão tributária, né? Transformar em RPPN para não pagar imposto do TR e coisas mais. Essa consultoria que vocês podem prestar aos proprietários, né? As gerações vão mudando, né? Os novos proprietários pode ser que tenham uma visão diferente, menos tradicional, mais inovadora do que os pais e avós deles, né? Porque vocês falam é uma fazenda muito antiga, né? Isso. Verdade. Eu acho que isso vai daí também que vocês utilizem os conhecimentos aprendidos na escola e ofereçam. Né? Profissional liberal ele tem que oferecer, não vai partir do dono da fazenda, vocês podem oferecer, enfim. Eu sou profissional liberal também, não, todos nós já temos, né? É verdade. Não já é garantido. Então, assim, e a gente só vai ser lembrado se a gente mostrar que pode fazer alguma coisa por eles, né? Então, assim, tentem fazer, se for do interesse de vocês, né? Porque eu acho que é um ótimo caso para iniciar, né, uma carreira de gestão ambiental. Pode crer. Perfeitamente, Felipe, porque, Obrigado, na professor. verdade, inclusive, abordando essa questão que você acabou de falar, pelo que eu conversei com os meninos e pela leitura do trabalho, na verdade, essas áreas preservadas na fazenda, elas são preservadas, vamos dizer assim, pelo gosto do proprietário, pela vontade própria do dono da fazenda, da família que cuida da fazenda. Mas é o que você acabou de comentar agora, extremamente perfeito, muito corretamente. Vai que o patriarca, vamos chamar assim, o chefão da família, deixe, né, infelizmente, um dia deixará de existir. Será que os descendentes, será que para quem a fazenda for passada adiante, vai ter o mesmo tipo de vontade de preservar? Vai desmembrar a fazenda? Então, o que é que vai acontecer com esses fragmentos de Mata Atlântica lá? Se atualmente, aproveitando essa iniciativa particular, né, que é iniciativa particular pessoal de quem é responsável pela fazenda, se já estabelece uma questão legal, por exemplo, acho que particularmente, me corrija se eu estiver enganado, Felipe, particularmente e específica, de estabelecer áreas de RPPN, não é? Aí pronto, aí independente de quem vier depois, essas áreas elas estão garantidas. Perpetuidade, né? Exato, é a RPPN que seria o melhor instrumento, não é verdade, Felipe? Isso. Perfeito. Ficar gravado para sempre. Perfeito, ótimo. Então, quer dizer, então fica a sugestão para os meninos, de tanto o Alan quanto o Davi, que tem familiares, que conhecem o pessoal, que tem contato direto, sugerir aos proprietários que, olha, já que essas áreas são preservadas e uma RPPN permite que seja feita alguns tipos de exploração, como, por exemplo, a continuidade do ecoturismo, me corrija se eu estiver enganadinho, Adelmo, mas também uma RPPN permite manejo sustentável. Você pode trabalhar com coleta de árvores e com replantio, plantação de árvores de outras espécies, ou seja, há uma possibilidade de se obter rentabilidade com uma RPPN, não é simplesmente você, meu Deus do céu, não posso tocar naquela área. Não, uma RPPN permite isso. Se eu não estiver enganado, correto, Felipe e Adelmo? Então, quer dizer, e existe, então, a continuidade, a perpetuidade daquelas áreas preservadas. Fica fortemente indicado para vocês, Alan e Davi, que tratem de, pelo menos, discutir isso com os atuais proprietários e responsáveis pela fazenda, para manutenção dessas condições que são aparentemente favoráveis à fazenda, porque existem aí empresas envolvidas que estão lá plantando açaí, o cupuaçu, o pessoal fazendo ecoturismo. Então, existe a manutenção dessas atividades lucrativas com a manutenção dessas áreas florestais. Lembrando que, na parte ecológica, que é a minha parte, claro, a manutenção dessas áreas nativas não é só por uma questão de que beleza cênica, bonita, ou só para o ecoturismo. A manutenção dessas áreas verdes vai permitir que continuem existindo as fontes de água que a fazenda tem. Fontes de água essas que vão ser importantes para fazer irrigação,
seja para as plantações de cupuaçu sair, como também, se for o caso, para algumas áreas de pastagem do gado. Se você retira essa vegetação toda que está ao redor, existe uma possibilidade muito grande de que as nascentes deixem de existir ou que diminuam o seu volume de água. Consequentemente, vai haver prejuízo na irrigação e o uso da água para a fazenda ou para outras finalidades que sejam necessárias para serem utilizadas a água. Com relação às observações técnicas, eu só tenho a agradecer ao nosso queridíssimo professor Adelmo, que fez uma leitura criteriosa, assim como o Felipe também, com certeza, mas é que o Adelmo é da parte técnica, né, Felipe? Da parte de agro. Então, eu só tenho a agradecer a leitura criteriosa e as valiosas sugestões que o nosso colega Adelmo forneceu. E, da minha parte, tenho algumas pequenas observações a fazer. Como vocês sabem, não é? Eu entrei na orientação de vocês dois, que foi um prazer, claro, mas eu entrei meio que, assim, vamos dizer, no meio do caminho. Foi. Infelizmente, o colega que começou a orientar vocês não teve condições de manter o processo de orientação. Então, no meio do caminho, meio para o final, a gente tem que fazer o que é possível ser feito, né? Então, algumas observações que eu faria é o seguinte: vocês dividiram a fazenda em detectaram 7 fragmentos de Mata Atlântica. No trabalho, vocês deram uma ênfase muito grande, não está errado, mas houve uma ênfase muito grande na área 2. E vocês não comentaram nada mais específico sobre as áreas 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Vocês só disseram que existem 7 áreas de fragmento. E operaram a área 2 como sendo uma área que estava no seu estágio clímax de desenvolvimento. Não comentaram nada sobre os estágios que estavam as áreas 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu penso que seria interessante que fossem feitas representações dessas áreas para verificar se também estavam no estágio de clímax ou não, se estava havendo algum tipo de modificação ou não só escrito no texto, como também mostrando em algumas figuras, em algumas fotografias que são extremamente valiosas dentro de um TCC, como havia sugerido o Adelmo. Claro que se for para publicação, a gente aí tem que escolher melhor como é que vai ser a quantidade de figuras, às vezes não dá para colocar figura nenhuma, mas estando descrito no texto, já fica suficiente. Então, eu teria essa observação a fazer, porque eu no final da leitura, né, havia comentado alguma coisa com vocês a respeito, mas no final da leitura eu falei, ok, a área 2 está linda. Tá, mas e as outras 6 áreas? Também ficou, para mim, faltando um pouquinho uma melhor identificação de quando vocês fizeram aquele mapa do Google Earth, e vocês fizeram a localidade da fazenda, eu gostaria que a imagem tivesse sido um pouco mais ampliada e talvez um mapa, um croquis, alguma coisa, enfim, que as áreas pudessem ser devidamente identificadas, qual a localização das áreas dentro da fazenda. No texto, houve alguns momentos que vocês disseram a área 2 e a área 4, a área 2 e a área 5. Mas então, peraí, como é que elas estão próximas, distantes? E, por último, mas não menos importante, vocês não comentaram se haveria corredores ecológicos. Ou seja, se havia alguma ligação entre esses fragmentos de mata. Isso, Pedrão. Essa informação, infelizmente, essa informação eu acabei esquecendo de falar no trabalho, mas, na verdade, não existe corredor ecológico, nem a zona de amortecimento nesses fragmentos. Certo. Devido a tantas informações, infelizmente, eu acabei esquecendo de tocar nesse assunto da questão dos corredores ecológicos. Tudo bem. Mas não tem. Tudo bem, pois é. Normalmente, seria interessante que houvesse corredores ecológicos para que permitisse a manutenção da biodiversidade, porque senão se fica com populações endógenas, há um risco muito grande ou maior de haver um problema de extinção da espécie, o desaparecimento de determinadas espécies dentro daquele local. O corredor ecológico permite a troca gênica entre as diversas populações que estão habitando ou que estão localizadas nesses diversos fragmentos. Então, essa seria uma sugestão que eu também faço a vocês para que vocês conversem com o pessoal da fazenda. Será que existe uma certa área que dá para fazer um corredorzinho ecológico ali, ligando
esses fragmentos. E repito mais uma vez, seria interessante que houvesse uma figura, um mapa, uma foto, enfim, que permitisse que a gente fizesse a localização específica dentro desses fragmentos. De resto, eu tenho que agradecer e elogiar a apresentação de vocês, mesmo apesar de você ter esquecido de falar essa questão, Alan, não tem problema nenhum. Perdão, Davi, não tem problema nenhum, porque eu achei que a apresentação de vocês foi, de certa forma, um pouco mais rica do que as informações que estão dentro do próprio texto do TCC. Sinal de que vocês se dedicaram à leitura, sinal de que vocês se dedicaram ao estudo do TCC, sinal de que vocês sabem do que vocês estão falando, que não é aquela questão de pôr um slide na tela e ficar lendo. Eu acho isso péssimo. Se é um texto de legislação, né, Felipe? Se é um texto de legislação, não tem saídas, tem que pôr o texto, porque a legislação tem que ler, não tem saída. Agora, dura quando você faz uma apresentação normal de um assunto, você põe o slide e o camarada fica lendo. Pô, tá chamando a plateia? Tá chamando a plateia de analfabeto? Pô, eu sei ler, cara. Se está lá, não precisa que você leia o que está sendo projetado. É verdade. Então, eventualmente, né, como eu falei para o Felipe, com exceção de uma lei. Ó, bicho, a lei é essa. Então, está aqui. Aí você projeta a lei, você lê a lei e depois você vai falar sobre a interpretação da lei. Diga, meu querido Adão. Rapidinho. Ô, Pedrão. Oi. Meus amados alunos, né, e Filipão, eu lembrei de um fato aqui agora, você falando isso aí, viu, Pedrão? Eu também gostei demais, né, da apresentação deles, porque aí mostrou simplesmente que eles conhecem o que fizeram, né? Então, eu me lembrei agora de um fato, viu? Quando eu estava fazendo lá meus cursos de pós-graduação, e é tudo individual, lógico, né? Mas, às vezes, o orientador tem 2, 3 orientando, né? Então, onde é que nós nos reuníamos, onde é que nós trabalhávamos? Na sala do nosso orientador, né? Então, a sala dele, né, diferentemente dos institutos, né, as universidades, cada professor tem sua sala, né? Eu não faço curso professor, mas geralmente é uma sala para cada professor, né? Reivindicação antiga nossa do Instituto. Reivindicação antiga nossa do Instituto. Aí, então, a gente fazia as nossas consultas e a gente fazia as adequações dos nossos trabalhos na sala dele. Então, ele dá a chave, da sala dele, ele dava para a gente. Tem uma ideia, Felipe. A chave dele, ele dava para a gente da sala dele, para mim e para o outro, orientando dele. Né? Então, quando eu estava próximo da defesa, né, de um dos nossos colegas, eu lembrei agora, né? Aí o colega meu disse, professor, eu estou vendo aqui, o senhor convidou não sei quem aqui para a minha banca, esses caras são... Eu ia dizer uma palavra que não pode estar gravando. Esses caras são tampa de bruxo, esses caras... Professor, se esses caras fizerem pergunta aqui que eu não sei que esses caras não são... Aí ele disse, olha, preste atenção, o cara pode ser doutor, pode ser pós-doc, pode ser o maior conhecimento que ele tiver, mas do seu trabalho, ninguém entende mais do que você. Né? Porque você fez, você que montou seu material e métodos, e você desenvolveu o seu trabalho. Então, ele não pode fazer uma pergunta que fuja do que está dentro do seu trabalho. Então, por maior que seja, Davi e Alan, o conhecimento de nós que estamos aqui no Abanco, a gente não pode fugir de nada que está dentro do seu trabalho. Portanto, por isso que houve essa tranquilidade aqui nessa defesa, porque assim, vocês conhecem, né? Vocês montaram e vocês praticamente nasceram e se criaram lá. Então, foi fácil para vocês desenvolverem esse trabalho, né? Então, isso é bacana, né? É gostoso, prazeroso de fazer um trabalho desse, porque faz parte do seu dia a dia, né, Pedrão? Pode crer. Então, eu achei bem legal, né? Concordo totalmente, Adel. Inclusive, eu costumo falar para os meus orientandos, aliás, o seguinte, meu amigo, veja bem, tem 3 membros na banca e tem você que está fazendo o trabalho. Você sabe do seu trabalho, o seu orientador tem uma boa ideia do que você está fazendo e os outros membros da banca estão lá de alegre para tentar entender o que é que foi que você fez. Explica e pronto, quem sabe é você. Ou seja, portanto, é o que a gente viu na apresentação dos meninos aqui.
Da minha parte, eu sugiro fortemente e solicito a gentileza ao nosso querido Adelmo que passe para mim, se for o caso, ou se você tiver o e-mail dos meninos, que passe as suas correções para eles. Se você tiver o e-mail deles, passe direto. Se não, você envia para mim e eu passo para eles, por e-mail, por favor, para que vocês, meninos, façam as devidas correções, como eu também já fiz algumas para vocês. Se o Felipe também puder fazer a mesma coisa, eu agradeço, claro. Acho que é melhor vocês mandarem para mim, Adelmo e Felipe, e aí eu encaminho para os meninos, tudo bem? Assim facilita as coisas. E aí vocês, meninos, Davi e Alan, fazem as devidas correções, mandem para mim, eu verifico que está tudo bonitinho, certinho, aí eu devolvo a vocês, vocês fazem a entrega desse TCC na biblioteca, e dado o tempo, dado o prazo que vocês têm para se formar, porque vocês terminaram as disciplinas em 2019, antes da pandemia, nós estamos já no meio de 2022, nós temos, infelizmente, essa questão de prazos a serem cumpridos. Claro que tudo foi dilatado por motivos óbvios, mas também não pode ser uma dilatação sem limite, tem um prazo para isso. Então, vocês fazem isso, assim que receberem essas correções, façam o mais rápido possível, devolvem para mim e eu passo para vocês. Certo. Tudo bem? Só uma perguntinha, professor. Em relação ao término do ano letivo, vocês têm mais ou menos quando termina, se vai todo esse mês ou se vai abranger o próximo mês? Boa pergunta. Estava conversando até agora é dia 18, viu? Dia 18 desse mês. Até agora dia 18. Até agora. Mas eu estava conversando com o Fabiano outro dia, Adão, e como nós estamos aqui, por causa dessa chuvarada, nós ficamos, se não me falha a memória, fomos 15 dias parados, não foi? E teve que tudo ficar adiado. Atenção, veja bem, é uma possibilidade. O Fabiano acha que não tem nada certo, não tem nada definido. Existe a possibilidade aparente que tudo seja prorrogado de uma semana. Entendi. Tá? Porque talvez, porque como nós não tivemos aula semana passada, nem essa, por causa das chuvas, então parece, vejam bem, parece, não é nada certo, que existe a possibilidade de tudo ser adiado de uma semana, para que nós tenhamos tempo de terminar os anos letivos. A gente estava conversando sobre questões de provas ainda serem ministradas, alguns alunos que eventualmente necessitem fazer a recuperação, período de matrícula para os próximos semestres. Então, existe toda essa questão a ser discutida. Então, até amanhã eu estou esperando a resposta ou da coordenação, ou do Rodrigo, diretor de ensino, ou do Édrio, diretor-geral. Adelmo? Felipe, nós temos que esperar ver o que vai acontecer. Independente disso, Alan e Davi, vocês tratem de, assim que receberem as correções, tratem de fazê-las, envia para mim o mais rápido possível para eu verificar, eu já devolvo para vocês e a gente entra com o processo de finalização do curso para vocês. Tá ok? Pronto, então, ok. Não sei dizer sobre a questão de prazo, mas o famoso quanto mais rápido, melhor. Beleza. Eu fiz a pergunta porque o nosso prazo, a gente já entrou com o processo, aí inclusive se encerra agora nesse final de ano letivo. Eu fiz a pergunta já para a gente ter mais ou menos uma noção e agir o mais rápido possível. Certo, então. De qualquer maneira, agindo o mais rápido possível, todo mundo sai ganhando. Só que quando vocês fizeram a solicitação de aumentar o prazo para se formar, e foi aceito essa solicitação, e foi dado o prazo para vocês se formarem, depois dessa decisão, aconteceu esse período de chuvas, que teve que postergar novamente algumas coisas. Então, eu creio que, por uma questão de bom senso, se bem que se bom senso existisse para todo mundo, o mundo seria maravilhoso, e bom senso é um artigo raro hoje em dia, mas eu suponho que as nossas direções, direção geral, direção de ensino e a coordenação, tenham o bom senso de, olha, era até o final do ano letivo, mas o ano letivo foi estendido, então, consequentemente, os prazos todos ficam estendidos também. Penso eu que isso é mais ou menos óbvio, né, Felipe? Eu acho que uma coisa fica dependente da outra. Você não mas eu tinha que ter terminado lá. Mas como terminou lá se o ano letivo foi prorrogado? Não, e sem culpa... Um fenômeno natural, né? Perfeito. A gente não podia prever. Bom, se Adelmo e Felipe não tiverem nada contra, eu vou sugerir
que tanto o Davi quanto o Alain e a convidada Nicole saiam da sala e para que eu... Não. Pedrão, Oi. não, deixa eu sugerir diferente, Pedrão. Pode sugerir, Adelmo, claro. Porque a defesa é pública, né? Como a defesa é pública, qualquer pessoa pode adentrar em qualquer momento, aí sai nós. Saímos nós e depois a gente volta. Tá certo, ok, tranquilo. Saiu você e Felipe, depois a gente volta. Deixa os meninos aí. Tá certo, ok. E a gente vai lá para o grupo do Zap. Isso, lá? isso. Tá certo, então. Pronto, fechou. Vamos sair e a gente volta. Fiquem aí vocês. Adelmo, não dá. Não dá Porque tá gravando? Porque eu estou gravando. Se eu sair... Mas dá, Pedrão. Não, mas se eu sair, fecha a sala de todo mundo. Fecha só o seu som, Pedro. O seu som e a sua imagem. Então tá bom. Então pronto. O professor tá... É isso aí, é só fechar. Eu acho que não, Pedrão, porque várias vezes, viu, Pedrão? Várias vezes eu estava dando aula e saí, faltou energia. E quando eu voltei, estava tudo lá, normal. Mas foi no caso de falta de energia, Adelmo. Nas aulas que eu tenho dado, que eu tenho ministrado via online, quando eu saio, aparece a mensagem. Você vai fechar a chamada para todo mundo. Entendeu? Então, vamos fechar a câmera e o microfone, a gente conversa lá no WhatsApp, depois a gente já volta aqui. Tá bom, pessoal? Certo. Tá bom, Adelmo? Pronto, Adelmo. Pronto, Felipe. Tudo certo. Poxa, mas está aberto aqui. Vamos lá. Oi? Espera aí, caiu o celular. Parará, deixa eu abrir o arquivo da ata aqui.
ata de defesa. Pronto. Então, senhoras e senhores, vamos fazer a leitura da ata aqui, rapidinho. E... Cadê? Está aqui. Depois eu vou fazer a leitura aqui, depois nós vamos mandar para a assinatura dos nossos queridos colegas membros da banca. Então, a gente vai fazer a leitura da ata dizendo que é o seguinte: aos sétimos dias, né, ao dia 7 do mês de julho do ano de 2022, às 9h30 da manhã, foi realizada via internet, eu vou anexar o link, a solenidade de defesa do TCC dos discentes Alan Douglas Fernandes de Lima e Davi Santos Xavier, como pré-requisito para a conclusão do curso superior em gestão ambiental. Os alunos, então, já estão descritos aqui e que vai haver depois da assinatura da banca. O parecer final é que os discentes acima descritos foram aprovados no seu TCC com a nota 9 de todos os participantes e membros da banca. Então, parabéns, felicito o Alan, felicito... Obrigado. Obrigado, terminaram mais essa etapa. Obrigado, professor. Todo o apoio. Que volta e mestrados da vida aí. E, por favor, em particular, da minha parte, pelo menos, eu recomendo fortemente que, no caso com o Alan, que está fazendo universidade, e só que eu tinha Delma, o Davi, eu não sei se vai voltar a fazer alguma universidade ou não, se vai ficar no trabalho, mas eu recomendo fortemente que a continuidade desse estudo e um aprofundamento desse estudo que vocês iniciaram, com mais detalhes, um aprofundamento, enfim, para resumir, dá lindamente para desenvolver um trabalho de mestrado. Concorda comigo, Adelmo? Concorda, Felipe? Lindamente dá para fazer um trabalho de mestrado. Assim, uma identificação das espécies da flora e da fauna, com as caracterizações de diversos fragmentos, com a proposição de atitudes ou atividades, características relativas à questão do ecoturismo, por exemplo. O Adelmo deu uma sugestão linda sobre o aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, que é o caso da compostagem. Isso dá um trabalho de mestrado maravilhoso. Adelminho, pode falar, por favor. Não, Felipão, Pedrão, é só para passar, eu queria ouvir agora, né? A hora da gente ouvir o Davi e o Alan. Vamos começar pelo Alan. Fala, Alan, e depois o Davi. Certo? Eu queria agradecer a todos por participar da nossa banca, principalmente o professor Pedrão, que pegou esse carro andando praticamente, que nós estávamos parados quase 1 ano e meio, e nos ajudou bastante, que em menos de 1 ano conseguiu agilizar tudo. Acho que menos de 6 meses, professor. Menos de 6 meses conseguiu agilizar tudo. E agora foi mais ou menos por aí. Quero agradecer a vocês por tudo. Bom, eu faço das minhas palavras as palavras do Alan. Agradecer grandemente a todos vocês que estão presentes aqui nesse momento tão importante para Alan e para mim. Agradecer grandemente ao professor Pedro. Se não fosse se não fosse ele nos ajudando, eu acho que a gente não chegaria a essa defesa aqui. A gente ficou procurando orientadores. Já estavam com orientandos, outros não podiam devido ao trabalho, outros problemas pessoais, como foi o caso do nosso orientador antigo. Então, a gente agradece bastante, a gente tem um carinho enorme pelo professor Pedro, por ele ter pegado, assim como o Alan disse, esse carro andando e ter nos ajudado a chegar até aqui nessa defesa, né? Foi muito difícil para a gente mudou de tema 3 vezes, a gente escreveu 3 trabalhos de TCC. Inicialmente, a gente fez um trabalho lá em Marechal Deodoro mesmo, um estudo de qualidade ambiental, eu esqueci o nome do riacho que passa ali em Marechal, mas, enfim, fizemos também outro trabalho, desenvolvemos um estudo referente a uma produção de uma telha ecológica à base da fibra do caroço do açaí, que a gente coletou aqui mesmo na fazenda. Infelizmente veio a pandemia, a gente ficou impossibilitado de realizar os testes desse trabalho, mas nós temos o material pronto. Possivelmente, né, caso o Alan ou eu a gente queira utilizar, colocar para frente esse trabalho, a gente vai
em uma oportunidade de colocar, né? Então, a gente iniciou esse trabalho do mapeamento do fragmento de Mata Atlântica. É uma coisa que a gente gosta também, é um local que a gente conhece bastante, a gente nasceu lá, o Alan se criou, eu não, saí de lá ainda novo, mas enfim, a gente teve muita dificuldade ao longo desse percurso. Eu confesso, cheguei a pensar que eu não ia conseguir apresentar o TCC, né, por conta de todo o atraso que envolveu, né, da gente trocar de orientador, buscar orientador, mas graças a Deus, graças também aí ao professor Pedro, a gente chegou a concluir aqui o nosso trabalho, a nossa apresentação, e com fé em Deus aí vai dar tudo certo, né? A gente agradece bastante a todos vocês, professor Adelmo, Felipe Olegário disse que não estava lembrando de mim, mas, a gente gostava muito das aulas de direito lá, né? Acho que devido a ter crescido barba de uma hora para outra, ele não lembrou muito de mim. Mas a gente agradece bastante aí. Porque o Davi no curso era calado. Não, forte abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Para todos vocês, uma boa sorte. Pedro, muito obrigado pelo convite. Adelmo também, muito obrigado. Estou às ordens. E vamos, vamos assim chamar, tirar o atraso, né, da pandemia, botar esse menino para defender os TCCs e seguir a vida, e que daqui a pouco eles entrem na pós, no mestrado, etc. Né? Inclusive, eu acabei... Grande para a gente, ainda haverá ainda muito trabalho, né? É verdade. Inclusive, eu estava cursando agronomia também na UFAL, tive que desistir pelo fato de não ter concluído aqui gestão ambiental, infelizmente, estava trabalhando também, acabou que chocou as matrículas e eu fiquei com medo, né? Certo que estava no meu direito, né? Por conta de todo o atraso da pandemia, mas eu optei por trancar na UFAL, né? Desistir de lá, abandonar o curso e focar nesse que já estava concluindo gestão ambiental. O Alan conseguiu. Volte, rapaz, volte para o curso. Mas... Eu me arrisquei, eu fui ao Léo. Eu digo, eu vou indo. Provavelmente eu vou voltar aí. Então, Pedrão, da minha parte também eu quero agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso, viu, Alan, para você, desejar muito sucesso para Davi, né? Porque agora, quando a gente está terminando um curso, meus amados, na realidade vocês já estão bem seguros do que querem, né? Já estão bastante já voltado para a decisão de vida que vocês querem, mas quando a gente termina um curso superior, ou a gente só tem dois caminhos, né? Ou a gente vai correr atrás de concurso para se empregar, ou vai continuar o estudo, né? Então, no caso do Alan, está continuando o estudo, né, na mesma área, depois vai fazer um mestrado e tal, então só tem essas duas opções. Então, desejar muito sucesso, vocês, qualquer tempo, podem contar comigo, acho que o professor Pedrão, o professor Felipe, estaremos sempre às ordens e sucesso para vocês. Sucesso. Obrigado, parabéns, gente. Obrigadão. Bom, Pedro, um abração. Antes de encerrarmos a gravação, para finalizar, mais uma vez eu agradeço a presença e a oportunidade, o tempo disponível pelo Felipe Olegário. Obrigado, Felipe, por ter participado. Vamos juntos. Para o nosso querido Adelmo, pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui. E desejo, para finalizar nossa gravação aqui, desejo toda a sorte, tudo de bom e como eu diria, uma rica continuidade dos estudos, tanto para o Alan quanto para o Davi, ou seja, para o trabalho, enfim, que esse diploma de gestão ambiental... A última jornada. Que não fique escondido na gaveta, que vocês possam aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, oficialmente, eu dou por encerrada essa nossa defesa de TCC com a aprovação dos meninos e vou interromper a gravação. Só um instantinho, pessoal, por gentileza, para a gente poder interromper aqui. Então, estamos interrompendo.